Bora! E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente está com um episódio muito importante, muito especial hoje com a Julie Baldi. Bem-vindos ao BoraCast. Tudo bem com vocês? Meu nome é Naya Camargo, eu sou cantora, apresentadora, atriz. Apresentadora porque eu estou tentando aqui fazer alguma apresentação. Atriz e uma pessoa interessada no mundo das artes. O BoraCast é um ambiente democrático, sem censura, com muito respeito aos convidados, respeito a quem está assistindo, respeito a mim, a minha pessoa, não me violento, não faço o que eu não acredito também, que não ia ser possível para mim. Eu até costumava falar que eu não tenho preço, eu tenho princípio. Sei lá se isso é importante, whatever. É isso, gente. E nessa primeira temporada a gente está convidando pessoas muito importantes, especiais do mercado, principalmente da música, da arte no geral, mas a gente tem um foco grande, até porque o BoraCast faz parte do BoraFest, que é um festival de música aqui em São Paulo e no Brasil. Quem é que estava brincando ontem? Quase nacional. E esse festival é muito importante, é nosso filhote, assim, né? Estamos todos parindo esse festival, e o BoraCast é mais um jeito de estar junto, da gente aprender junto, de se comunicar. A nossa convidada de hoje é a Julie Baldi, que é DJ, pesquisadora musical, jornalista, diretora criativa do Bananas Music, que é uma empresa que faz curadoria musical para marcas, né? Além de ser uma pesquisadora de festivais, assim, mapeamento de musicais no Brasil, é isso? Também, né? Entre milhões de facetas, eu também tenho um projeto que se chama Mapa dos Festivais. Eu achei que dentro do Bananas Music... É que o Mapa dos Festivais é um filho do Bananas. Tá, igual o BoraCast e o BoraFest, entendi. É isso. Ou seja, gente, ela tem uma supervisão do mercado da música, uma visão singular, gostosa, importante para a gente pesquisar, conversar e dividir, né? Obrigada. Bora? Bora. Júlia, me fala, a primeira pergunta que a gente faz, assim, pro convidado é para você mesmo se definir. Quem é você? Por que você tá aqui? O que você veio fazer no mundo? Por que você nasceu, amiga? Eu amo que já começa com as perguntas assim, né? Terapêuticas. Assim, estamos no divã aqui, vamos junto, adoro. Mas eu sou uma pessoa muito sonhadora. Só que, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que consegue realizar muita coisa. Eu gosto de fazer. Eu gosto de sonhar, mas eu também gosto de... Você não... Eu não fico ali só no delírio. Eu amo delirar. O sonho já não te satisfaz. Você precisa também ver que está acontecendo de verdade. Eu amo dar uma delirada, mas eu também amo concretizar o que... Que signo que você é? Eu sou aquário. Exato. Aquário é meio... Aquário, dizem que o aquariano tá sempre lá na frente. Então, é mais ou menos por aí. Entendi. Você planeja também as coisas. Exato. E eu sou uma pessoa extremamente racional e emocional ao mesmo tempo. Então, tem dias que não é fácil ser eu, mas... Que bom, bem-vinda, né? Mas a gente vai lá. Mas eu acho que eu tô aqui para isso, para sonhar, para estimular as pessoas a irem atrás dos sonhos. Eu sou uma pessoa, assim, que às vezes eu penso, será que eu estou motivadora, sendo tipo chata coach? com essa pessoa? Não coach, né? Não. Mas, assim, eu gosto de motivar as pessoas, eu gosto de ver o brilho no olhar das pessoas, sonhando. E se eu puder ajudar elas a concretizar aquele sonho, aquele brilho no olhar, eu gosto muito. Eu fico muito feliz em incentivar as pessoas. Que então, lindo. acho que eu estou um pouco aqui nesse mundo para incomodar inicialmente. Por que você acha que você incomoda? Não, isso é uma coisa que eu falo desde criança, porque... eu fui um acidente na família, né? Eu não fui planejada. Então, meus pais sempre falavam quando eu era pequena, você não foi planejada. Que coisa chata de se falar. E daí, não, eu nasci bem, exatamente, aqueles traumas que a gente carrega na mochilinha. E daí eu sempre já falava assim, né? Então, eu nasci para incomodar. Então, eu acho que tenho incomodado um pouquinho aí e ajudado as pessoas a concretizarem os seus sonhos. A música sempre esteve com você na sua vida? Como é que você se descobriu... que você falou, cara, a música é o guia, a minha direção. Como é que foi isso, né? Essa descoberta? Sempre. A minha família não é uma família musical, não vem do berço, como dizem, mas foi a música que me salvou. Então, desde criança,
eu me agarrava na música para conseguir, enfim, né, coisas, né, da vida, de família, de adolescência, aquelas épocas sofridas das nossas vidas, eu sempre me agarrei hormônio, na música. Né? Adolescente, muito hormônio. É uma loucura, né? E eu me agarrei muito na música, então eu sempre fui muito fã de música. E eu sou uma pessoa muito nerd. Então, assim, eu gosto quando eu gosto de alguma coisa, eu vou até não poder mais. Então... Compulsiva? Eu acho que um pouco também. Mas quando eu era adolescente, eu tinha... Compulsiva no lugar legal, tá? Tipo, vai, vamos lá. Exato. E eu pesquisava muito, então eu era muito fã de rock e de metal. Então eu era metaleira. Perfeito para adolescente com aqueles hormônios. Eu era metaleira e eu estudava muito as bandas. Então eu pegava, tipo assim, todas as revistas. Na época tinha a Road Crew, tinha a Rolling Stone, veio depois ainda. E eu pegava todas aquelas revistas e começava a ler. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Sim, não, é que na época parece muito, assim, entendi, mas... Então, você está dizendo que desde muito cedo você já é uma pesquisadora. Eu tinha 12 anos, eu tinha 12, 13 anos, e eu pegava as revistas e ficava em casa estudando a revista, assim. Então eu sabia estudando a história das bandas também. Tudo sobre as bandas de metal, de thrash metal, disso, de aquilo. Aí depois eu fui indo mais pro rock clássico, daí eu comecei a estudar tudo. Aí depois tive Você ficou nesse lugar da vida, da biografia, das pessoas e das bandas? Ou você também foi estudar música e então eu estudei um pouco das música, modulações, sabe aquelas coisas? Eu comecei a tocar guitarra e eu tive a primeira banda só de mulheres lá da minha cidade, que eu venho de uma cidade muito pequenininha, que se chama São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Brasil. Ela é bem lá no... Ela tá por ali. Ela é perto da Argentina, então ela é do outro lado, ali do litoral de Santa Catarina, que todo mundo conhece. Sim. Então é uma cidade onde não, né, na época tinha 20 e poucos mil habitantes, então não tinha muita... Ai, que saco, muito por um estímulo, lado, né? Porque todo mundo sabe o que você tá fazendo. E não dá para falar, nunca mais eu vou te ver, que você encontra no mercado. Exatamente, era nesse ritmo. E aí eu comecei a estudar guitarra e formei uma banda só de meninas, que foi a primeira da região, não existia mulheres. Não que seja ruim em cidade pequena, tá, gente? Eu amo. E já morei também. É bom também. É bom, mas também é ruim. Porque assim como eu já quis terminar um namoro, uma grande não consegui, metrópole. Porque a pessoa tava sempre lá. Assim como uma grande metrópole. É ruim, mas é bom. Sim. E aí eu também estudei um pouquinho de música por conta dessa banda. Mas eu nunca tive disciplina para ser uma boa guitarrista. Ai, prazer, eu também. Né? Não é. Você também. Mas é o que você falou, você é nerd. Contrapõe com isso que você está dizendo, não é? É que é uma disciplina diferente, né? Eu acho que sentar e ficar estudando as escalas. Tá. Exato. A minha pira com a música, ela é de contexto, ela é de contar história, ela é nesse lugar jornalístico, de conectar as pessoas, de conectar coisas. Essa é a minha onda. Vamos entender como que você começou a enxergar o mercado na arte, assim, como que você entendeu que você tinha um negócio. Que é isso que você está falando, conectar pessoas, a sua pira virou seu trabalho. Exato. É que logo depois você começou a enxergar esse mercado na arte? Logo depois eu fui para Porto Alegre para cursar jornalismo, então eu sou jornalista. Então, para mim também é um pouco difícil estar do outro lado, né? Porque eu sempre sou a pessoa que está perguntando. Então, às vezes, se colocar nesse lugar esse outro lugar de escuta, né? Que é a resposta, às vezes é um pouco difícil. Né? Mas vamos lá. De se escutar, né? Exato. É o outro lugar da escuta, né? Sim. E eu sou uma pessoa que ama escutar as pessoas. Eu amo, né? Então, às vezes, quando eu tenho que falar, às vezes eu fico meio assim. Mas vamos lá. É mais confortável, é mais fácil, eu acho, fazer pergunta do que... Muito mais. Né? Muito mais. Muito mais fácil. Mas estamos aqui hoje para responder, Anayá. Para conversar, para a gente se conhecer, para você vir para o Bora Fest, vir para o Bora Cast, para você fazer parte dessa
grande família, que é muito bagunçada, mas é muito amada. E A obrigada gente se pelo ama muito. convite. Aproveitando a deixa, obrigada, gente. Fui muito bem recebida. Para quem não sabe, tem feijoada ali nos esperando. Gente, eu que fiz cheguei tudo, tá? aqui, me maquiaram, olha só. Eu faço a comida, mas eu sou carente. Depois a pessoa tem que falar: Nossa, Nayá, que delícia! Nunca comi uma feijoada tão boa. Eu sou dessas. Maravilhosa. Faço uma chantagemzinha emocional. Atendimento de vocês, maravilhoso. Uma equipe aqui com um monte de mulher, maravilhoso! Yes! Tudo! Que massa! Fala que pra massa. gente do seu Banana Music. Essa Então, empresa que você faz uma curadoria dos artistas também e para as marcas? Também. Eu Como vou é que voltar um nasceu? pouquinho Tá, antes, porque quando, que nem eu falei, eu sou lá do interior de Santa Catarina, então eu fui para Porto Alegre para estudar jornalismo. E quando eu entrei na faculdade, já no primeiro semestre, eu entrei numa rádio lá. Que foi Em Santa Catarina, lá Não, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, Em Porto tá. Alegre, que é a Rádio Ipanema FM. Hoje ela já é falecida, infelizmente, mas ela fez parte do Grupo Bandeirantes durante 30 anos. Nossa, que pena. E ela foi uma rádio muito importante, muito claro, né, para a região ali, né, do sul de Porto Alegre, mas nacionalmente também, porque ela foi uma das únicas rádios do Brasil a dar liberdade pro locutor, pro comunicador, fazer a sua própria programação. Então, eu tinha a liberdade de sentar lá na cadeira, ligar o meu microfone e eu poderia tocar uma Marisa Monte. Sem restrição mesmo de religiosa, política? Não, nada. Ou um Fela Kuti de 16 minutos. Eu poderia escolher o que eu queria programar. Então, foi ali que eu comecei a sacar sobre programação musical, sobre curadoria. Né, sobre fazer sentido, né, de colocar um artista, de contextualizar o artista para o ouvinte. Então, ali foi a minha escola. Sim. Né? Então, e a partir desse meu trabalho na rádio, que eu acabei ficando 8 anos como comunicadora de rádio. Dá pra ver que você fica super grata, né? Muito, demais, assim. Grata à rádio, grata a Porto Alegre também, que foi a cidade que me acolheu e lá eu criei tudo. Agora já estou há 7 anos em São Paulo, mas O que você tá fazendo aqui? tenho muita gratidão. Meu Deus do céu. Sempre quando eu olho aquele meme, coisas para fazer em São Paulo, primeiro, Vai ir embora. embora. Eu sempre fico assim, É que São Paulo nossa. vicia, né? Gente, mas eu acredito também no destino, nas coisas, Sim, né? nos encontros. Eu acho que estamos aqui por algum motivo para se conectar, para conhecer. Então, até quando estiver confortável, estaremos aqui. Mas desculpa, te interrompi sobre a sua trajetória para chegar no Bananas Music. Isso, e daí na rádio eu comecei a produzir festa, comecei a produzir show, comecei a discotecar. E Começou a virar DJ? Sim, nesse na momento. rádio, porque as pessoas ligavam pra rádio e falavam: olha, eu gostaria que você tocasse as músicas que você tá tocando na rádio, na minha festa, Ai, no que meu legal. bar, no meu festival. Aí eu comecei a discotecar também. E daí, pela discotecagem, aí rolou uma outra demanda. Eu queria que as músicas que você toca nas festas, que eu tocasse aqui no meu bar, na minha loja, no meu restaurante. E daí eu vi que ali em Porto Alegre não tinha nenhuma Você percebeu uma empresa. demanda, falou: Nossa, ó, tem um negócio aqui que as pessoas precisam e ninguém tá fazendo. E eu fui pesquisando e eu vi que no Brasil não Porque existia. era um tio, né, que fazia uma playlistzinha, um primo, um sobrinho, não é? Não era uma Exato. coisa... Qual que é a minha identidade musical? Exato. O que as pessoas... Eu conheci o Edwin Pitre, não sei se você conhece esse cubano, que ele fez Mark Lab. Não tem uma loja que chama Mark Lab? Que é super legal, de roupa que não tem costura. E ele fez a playlist para essa loja. E aí eu entendi, nessa época, mas faz tipo 10 anos, que aí, cara, a roupa tem também uma identidade musical. E, que incrível você perceber isso, né? Que legal. Daí a gente começou a fazer muito assim artesanalmente, manualmente. E depois a gente foi se profissionalizando. Não, a gente precisa de tecnologia para entregar, a gente precisa de um software, a gente precisa de metodologia. Aí o meu lado racional ali, falando forte. E daí a gente criou uma metodologia, né, de curadoria. A gente, a minha equipe, eu e a minha equipe. Você já era uma empresa, assim, você já era o seu negócio. Aí você contratou algumas pessoas para te auxiliarem na produção. Eu comecei essa empresa junto com o meu sócio, o Rafael Achuti. Estamos juntos há 9 anos. E a gente começou com 2 pessoas e depois a gente foi crescendo. Ele também era da rádio? Não, ele é publicitário.
Então a gente juntou super o music e o branding, assim, né? Então ele veio muito com essa expertise de planejamento, de marca, de publicidade. E eu vim muito com essa carga mesmo de pesquisa, de música, de curadoria, desse conhecimento do mercado. Então a gente juntou essas duas coisas e criou, então, hoje, o que é o Bananas Music. Ela iniciou só fazendo playlists, né, para lojas, bares, restaurantes. Depois a gente foi, quando o Spotify veio para o Brasil em 2016, a gente foi lá, bateu na porta do Spotify, a gente faz isso, e se tornou o primeiro parceiro do Spotify no Brasil. Uau, que arraso! Yes! Hoje já tá assim, várias empresas, várias pessoas fazendo, mas a gente arraso no sentido de você ter batido na porta. Eu sou bem cara dura mesmo. Achei legal essa coisa empreendedora de tipo, vamos aí, mana. É isso, é que assim, eu sempre falo, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então vamos sonhar grande. Você não acha que isso é uma coisa, por exemplo, você morou numa cidade pequena, aí seu sonho é gigante? Eu acho que sim. Tem esse contraponto? Eu acho que sim. Eu acho que tem um pouco Porque, a ver. por exemplo, eu que não tive papai e mamãe, eu sonhava numa coisinha papai e mamãe, muito lindo. Sabe assim, a gente fica meio platônico. Mas isso, eu sou super megalomaníaca. E eu acredito nisso mesmo, é isso que você falou. Sonhar pequeno ou grande é a mesma... É o mesmo trabalho, então, né? Bora. Então, bora. Bora. Como é que é? Qual que é o seu segredo, assim, para você criar uma... mas peraí, o Banana Music tá aqui há quanto tempo? Então, tem 9 anos. No mercado. E somos uma empresa que é remota há 7 anos. Então, a equipe está espalhada por várias partes do Brasil. Hoje a gente tem pessoas em Porto Alegre, onde a gente surgiu, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória. Já tivemos gente fora do Brasil. Tem gente no interior de Essas pessoas de São que Paulo. está dizendo são clientes que você fez a curadoria de identidade musical, é isso? Não, da equipe. Da equipe. equipe. Do Banana são pessoas que são espalhadas. A gente nunca foi uma empresa assim, né? Física. A gente teve um escritório, mas por pouco tempo. Então, muito antes... a gente é remoto muito antes da pandemia. E a gente gosta desse formato porque a gente trabalha com música, a gente trabalha com curadoria. Então, eu sempre falo que pra gente é muito mais negócio a gente ter um curador em cada cidade ou em cada parte do país, do mundo, absorvendo culturas, absorvendo coisas diferentes, do que ter uma equipe, todo mundo embaixo do mesmo teto. Né? Então, eu acho que isso também nos dá uma visão, né, de curadoria, de tudo muito mais interessante. Uma filosofia da empresa, assim, de como ser. Como é que você pensa? Quando você vai pensar numa playlist, assim, que tem que ser foda, que você fala, gente... Como que você faz uma boa playlist? Qual que é o seu critério, assim? A gente tem um momento de... A gente tem uma máxima no Bananas que a gente fala muito isso, assim, que curadoria é igual a contexto. Então, assim, não existe você conseguir fazer uma curadoria sem entender o contexto daquele artista, ou daquela pessoa que vai receber essa curadoria, ou do lugar que precisa daquele artista, como assim? Do artista que a gente vai colocar na playlist. Tá. Né? Então, não você faz uma curadoria para o artista. Não, a gente faz curadoria para lugares, para eventos e para marcas. Então, a gente tem que entender primeiro o contexto, né, desse lugar que vai tocar essa playlist ou que vai receber essa curadoria de show, enfim. Né, entender o momento do artista e entender né, as pessoas que vão ser atingidas por essa música, né, por esse show, por esse espetáculo. Então, a gente começa muito entendendo o contexto. Né? Eu acho que esse acho que é o maior segredo, digamos assim. Né? Porque senão você faz por fazer, você coloca qualquer coisa, você faz qualquer coisa. E pensando no contexto... Né? Você pensa, nossa, esse artista, ele realmente combina com esse lugar? E você tem demandas, assim? Tem artistas te procurando, assim? Ai, me coloca numa Sim, playlist. Tem muito, muito. Que triste. E a gente... que triste, porque eu sou uma delas. Eu acho maravilhoso. Ei, me põe aí na playlist. A gente acha maravilhoso receber né, todos esses artistas, mas a gente também responde com essa sinceridade. Sim, a gente vai ouvir o seu material... E a gente vai ver se ele... Por favor, me coloca nas playlists, hein? Se tiver a ver com o que a gente está fazendo, óbvio. Eba. Com certeza. Respeitando a sua arte, respeitando
a necessidade de quem vai, né, estar ouvindo a sua música. Você já teve algum caso de algum artista muito insistente, chato, que você teve que ser um pouquinho mais dura? Não, porque a gente responde assim com tanta sinceridade, com tanta verdade, que as pessoas entendem. Tá. Né? Então elas não ficam, beleza, né? E quando rolar, rolou. A gente não gosta de ficar prometendo coisas, né? Eu acho muito ruim, assim, sabe? Daqui a pouco, né? Já vai rolar. Já vai rolar e fica enrolando e fica criando uma expectativa ali, né? Não, vamos jogar limpo, ó. É assim que a gente funciona, né? E quando tiver oportunidade, pode ter certeza que a gente vai encaixar. Então, é como, assim, tipo, num filme, você é diretora do casting também, né? Tipo isso, assim, né? A gente vai escolhendo a dedo, assim, o que encaixa melhor, né? Conta pra gente um caso de sucesso no seu Bananas Music. O seu business. Depende, defina sucesso. Aquelas, né, que já... Que deu Voltamos certo, pro divã que se aqui, alcançou o que você queria, assim, que foi muito... Que a propagação foi muito melhor do que você... Falava, nossa, joguei uma semente ali e virou muitas árvores frutíferas. Olha, eu acho que trabalhar com música no Brasil, numa empresa que já tem 9 anos, eu acho que já é um sucesso. Mas eu gosto de citar também o que a gente fez assim com os artistas. Eu acho que um sucesso recente foi a curadoria da Black Princess House, que a gente fez aqui em São Paulo, que, para os ouvintes contextualizando, foi uma casa de uma cervejaria que durou 2 meses, no Largo da Batata, aqui em São Paulo. E foi um projeto bem ousado, assim, porque foi em setembro de 2021. Então, a gente já estava com a vacinação bem avançada. Mas foi o primeiro rolê. Foi um dos primeiros rolês, assim, né? Do pós-pandemia, entre aspas, né? Porque a gente gente ainda está em pandemia. Sim, público reduzido, né? A gente testava todo mundo, né? Com todos os protocolos aí de segurança. Mas foi um desafio, porque foi, né? Produzir meio que um dos primeiros rolês, assim, né? Da volta dos shows, né? Depois de ficar 1 ano e meio em casa. Então, a gente foi responsável pela curadoria de 50 artistas, entre DJs e bandas, que se apresentaram nesse lugar. Então, foi muito interessante fazer essa curadoria, porque foi o primeiro show pós-pandemia dos artistas, de todos eles. Ou foi o primeiro show pós-pandemia, ou foi o primeiro show da vida, de bandas que se formaram durante a pandemia. Tem toda essa galera, com certeza. Exato, e a gente convidou essa galera. Que legal. Que se criou durante a pandemia. Então, foi muito emocionante, foi extremamente emocionante ver aqueles artistas no palco pela primeira vez. E você tem alguma predileção, assim, tipo, eu fico mais feliz quando eu vejo artistas que vêm desse lugar. Você tem algum ou não para você? Você fica feliz de qualquer maneira? Eu fico feliz de qualquer maneira, mas eu gosto de trazer, de dar espaço, né, para quem está batalhando e para quem não está conseguindo sozinho, sabe? Dar aquele empurrãozinho, dar aquela ajuda. Você pode contribuir, né? Contribuir. Exatamente. Né? Fazer essa curadoria real, assim, sabe? De escolher, de pensar as coisas, né? E então acho que esse foi um case muito muito bacana, assim, tanto para a história do Bananas, né? E esse eu nome acho que Bananas veio de onde? Assim, a gente precisava de um nome urgente e, assim, uma besteira, assim. A gente conta... Você quer a história bonita ou você quer a história real, a louca? Mas a história real é que a gente precisava de um nome urgente e botar nome para as coisas é muito difícil, né, gente? Puta que pariu. Opa, dá pra falar palavrão? Claro, meu amor. E é difícil, né, um nome. E, assim, todas as empresas de music branding do mercado, elas tinham um nome muito pretensioso. Os Rubbles, nananã. O futuro está aqui. Uau! E a gente não é assim, sabe? A gente é mais... banana. A gente é mais da galera, assim. E daí... E eu acho legal ter um nome brasileiro, Exato, português, e funciona em tudo. Bananas, todo mundo entende. Tipo, international, né? Tipo... E daí a companheira do meu sócio na época tinha uma
uma marca de bijuteria, alguma coisa assim, que era bananas. E o logo tava pronto, menina. Ah, vamos usar isso aí. E daí, vamos usar isso aí que já tá pronto. Essa é a história bagaceira. Essa é a história real bagaceira. E a história bonita que a gente Chique. conta é que, tipo, é isso, é um nome. Eu sonhei. Eu com sonhei, esse nome, eu com sonhei. logo. Eu gosto muito de banana Eu louca. senti. Eu senti aqui. Mas é isso, é porque é um nome despretensioso, é um nome também musical, tem lá a banana do Velvet Underground, né? Criado pelo Andy Warhol, nananã. Mas no final é isso, é um nome fácil, é um nome despretensioso, é Nossa, engraçado. É lindo. Quem que você colocaria numa playlist pra você tomar um vinho, pra você entrar num clima assim meio, sabe aquele primeiro encontro, tipo, aquele olhar, você fala assim, puta, vai rolar, que delícia, eu já tô sentindo que vai rolar, cara. Sabe aquele quase o primeiro beijo? É difícil, assim, de bate-pronto, vai. porque, tipo, agora... Ou mesmo que você esteja mal acompanhada, então, vai. Agora eu tô. É que assim, pra mim é muito difícil. Olha como são as coisas, né? Tipo, a menina tem uma empresa de curadoria musical e Pra quando você, pergunta pra amiga. ela. É porque assim, depende. Depende, né? Eu abriria as minhas listas ou pegaria. Eu tenho coleção de vinil em casa. Pegaria, fecharia o olho e pegaria o primeiro e colocaria na vitrola. É isso Cara, que eu faria. se fosse o Chan. Ia. Ali Imagina Baba. a experiência. Estamos Sim. aí pela experiência. Tá, tudo bem, né? Desce Experiências devagarzinho. eletrizantes. Oh. Né? Eu gosto de bagunçar as coisas. Ao invés de eu pensar, eu vou botar aquela música que é super sexy. Não, vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Vamos puxar o primeiro vinil que vier e o que tocar, tocou. Eu faria isso. Eu que sou capricorniana, eu planejo tudo, é um saco. E eu sou brega. Então eu ia, sei lá, não ia escolher o Roberto Carlos, mas mas eu acho que eu ia escolher. Mas eu sou uma pessoa que gosta de planejar. Eu sou planner também. Eu gosto de planejar tudo, mas eu gosto também, planejei, agora eu posso bagunçar. Ótimo. Eu gosto também. Sim, sim. Você foi indicada em 2021 para o prêmio. Qual é o prêmio que você foi? WME, E aí, Women's como é que Music foi Event. isso daí, gato? Me conta. Foi Como é que é ter foi um delírio. Foi Eu adoro essa palavra, por isso que eu falo muito. Você gosta de ter delírios? Gosto. Também? Gosto. Como Cara, é que foi esse prêmio, gata? Você ganhou? Não, eu fui indicada. Isso já é foda, né? Tipo, Nossa, exatamente. Eu perdi pra Eliane Dias, né, gente? Então tá tudo bem, né? Meu Deus do céu, deusa. Deusa no céu e na terra, maravilhosa. E qual categoria que você foi indicada? Foi de Empreendedorismo empreendedora musical. musical. E eu fiquei sabendo que eu fui a pessoa mais jovem a ser indicada nessa categoria. Tipo, você é aquela... Sabe aquela criancinha que ganhou o Oscar? Lembra aquela menininha que fez o... Nossa! E daí eu fiquei muito feliz, assim, né? Claro que assim, ser indicada por um prêmio desse, né? Tipo, tinha a Camila Fialho, tinha a Eliane Dias, tinha outras mulheres também, que agora eu não vou lembrar o nome. Maravilhosas, assim, né? Então, Que assim, foi agora, né? 2021. Então... foi final do ano Tipo, ano você ainda passado. Tá com a purpurina, então, assim, pra tipo, ai, meu Deus. só de ser indicada, eu já, tipo assim, foda. porra, cheguei lá, massa! Massa tipo, fazer demais. brinde com os amigos, né? Tipo, yes! Porque ter esse reconhecimento, assim, é muito bacana, assim. De uma luta, né? De ainda uma história. mais, porque quando você é né, uma cantora, né, uma atriz, né, você tem a sua arte ali mais concreta na cara, né? A minha música é essa, é boa, não é? Gostou, gosto, não gostou, gosto, né? Então, quando você trabalha, assim, nos bastidores, assim, né, das artes, né, tipo, fica um pouco mais difícil, assim, né? E é sempre legal ter esse reconhecimento. Eu acho que inspira outras pessoas também, né? E a poderem chegar lá. Você acha que você ter sido indicada serve de inspiração, então, para as outras pessoas? Você usou isso com... Você tem algum caso que você quer falar? Não, eu acho, porque, assim... No geral, né? Esse prêmio me inspira desde a primeira edição. Ah, tá. Né? Entendi. Tipo assim, é um prêmio que é para as mulheres que trabalham, né, na música. Então, isso é muito inspirador. Só de você ver ali essa movimentação, né? De conhecer o trabalho de outras mulheres também, né? Tem muitas mulheres ali que eu conheci através do prêmio, através das indicações, né? E aí a gente vai estudar o trabalho delas e, pô, que massa!
É que demais que isso existe, que essas mulheres existem, né? Então, acho que isso por si só, para mim, é inspirador. Não sei se para as outras pessoas também é, mas para mim serve de inspiração, de pô, isso tá valendo a pena, né? Ai, demais. Muito legal. É massa, né? Você já foi DJ residente de várias casas, vários clubes, você ficou fixa em alguns lugares, Sim. né? Como é que foi essa experiência? Foi É muito bacana também, né? Porque é um estudo também, né? Um estudo, né, do... para não deixar a pista cair, não tem? Tem tudo isso. Hoje em dia, eu Mas não... você discotecava mesmo? Sim, sim, sim. Ou você põe o pendrive ali? Não, discotecava Que mesmo. Em tem, né, vinil. gente? Que eu já vi. Em vinil, inclusive, também. Olha que babado. É. Maravilhosa. Hoje, atualmente, eu não toco tanto, assim. Eu toco numa festinha aqui e ali, mais por diversão. Mas, assim, ainda gosto, é muito massa, né? Você ferver uma pista ali, né? Fazer aquele Já deu tempero errado? lá. Claro, Já com pôs as músicas e falou, certeza. vai bombar. E o povo claro. começa a ficar vazia a pista. Daí você tem que voltar. Reverter, vamos lá, né? Ah, Reverter. vocês estavam gostando daquilo? Tá bom, agora você vai ver Exatamente, só. então volta aqui de novo. E essa dança, assim, sabe? É muito legal de fazer. Você se sente hoje mais empresária ou DJ? Não, empresária, com Gente, certeza. eu sou muito narcisista, né? Tudo que eu já penso em mim, ó. Sou doida mesmo. Porque como DJ, assim, eu já não atuo como DJ. Eu toco numa festa aqui e ali, gosto da função. É massa, assim, né? Mas eu não toco... Antigamente eu tocava de quarta a domingo, todos os dias. Né? Então era uma carga, né? Viajava para tocar, né? Era mais a minha profissão, né? Porque tinha tipo muito uma a ver com o guigueira. rádio Era também, como né? se fosse uma guigueira, que toca em banda, assim. Exato. Tá. Ia nas gigs, assim, né? Tipo, era comunicadora de rádio à tarde, de noite tocava, né? Minha vida era essa. Então, quando o Bananas entrou na minha vida, eu já não queria ter tanto Você tinha mais... 20 anos? Eu tinha 20 e poucos, Ah, né? então 20... você tava... Né? Preciso Tava dormir, meu amor. Exatamente, tava no ar. Daí, quando eu comecei a precisar dormir, aí eu pensei, vou fazer outra coisa na minha vida. Daí eu Cobre o negócio. meio que enjoei aí da night e fui pro Bananas. Então, hoje eu tenho uma vida que é muito mais... Empresária. É muito mais empresária, mas nesse sentido... Você sente falta de discotecar, assim, de... Eu acho que não, porque eu ainda faço de vez em quando. Então, tipo assim, uma vez por mês, 2 vezes por mês, Dá eu pra ainda suprir toco. a abstinência. Então, exatamente. Mas hoje em dia eu tô muito mais focada em fazer, né, tipo, essas curadorias, né, para marcas, para eventos, né, para pensar em shows, enfim, né, em programação mesmo. E no mapa dos festivais. Né? Então, hoje eu tô mais focada nisso. Então, o Mapa dos Festivais é um buscador de festivais de música. Ele funciona tipo o Airbnb, só que ao invés de você procurar lá a sua casa, você vai procurar você vai achar o seu festival. Então, dá para procurar pelo nome do festival, se é um festival que você já conhece, que tem informações. Tipo o Bora Fest. Exatamente. Só coloca lá e você vai achar. Ou, eu quero procurar um festival de música eletrônica no Rio de Janeiro na data tal. E ele vai puxar... Ele filtra tudo. Ele filtra, exatamente. Então, ele é um buscador, né? Tipo, a gente tá mapeando todos os festivais de música do Brasil. Gente, tem muita coisa para mapear ainda. A gente tá voltando, né? Depois de 2 anos também de luto, né? Porque o Mapa dos Festivais, ele surgiu em 2019... Ele bombou aí por 2, 3 meses e depois acabou, né? Não teve por Estamos né? aqui. Agora a gente tá aqui. Foi só uma doença, uma coma. Mas, assim, ficou em coma. Foi, exatamente. Daí não tinha mais festival, então não tinha mais mapa dos festivais. Então, tipo, foi muito difícil, assim, sabe? Tipo, né? Parece que você pariu um filho e teve que botar ele de novo pra dentro, entendeu? Mas projeto de música é muito isso, parir, né? É muito parir, é muito. Você tem depressão pós-parto? Assim, quando você pare o projeto, você fica triste? Eu acho que essa depressão, ela vai junto, né? Com tudo, porque é isso, dia você tá você lá, faz um show, é uma montanha-russa, na real, Você fica feliz, né? aí no dia seguinte você já fica meio, putz, aquela adrenalina do show foi embora. Então, é uma depressão pós-parto. Sim, e eu acho que isso é muito comum também, né? Tipo, em pessoas que trabalham, né, com entretenimento. Porque a gente tem essa carga de dopamina, serotonina, né? De subir no palco. Oxitocina. Também, de tudo isso, né? E daí no outro dia você...
tá, passou, e agora? Né? Cadê o vazio? Pariu, né? Dá um tesão forte e depois, tipo, é tão forte que você fica triste, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que isso é muito comum pra quem, né? Tipo, faz um grande festival, ou tá no palco de um festival, faz um show, bota aí a sua vida ali, né? E daí depois, você volta pra casa e... Tem que tomar conta da nossa amiga depois. Exatamente. Então, trabalhar com isso não é fácil. Como é que é ser mulher no mercado da música? Você tem que se impor, você tem que pôr os pingos nos is. Não, peraí, vamos... Não. Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. Sim, tem que se impor muito mais. E tem que ser taxada de chata, de histérica, de Meu Deus, eu vou grossa, chorar. porque você está impondo o básico, o mínimo. Né? Então, eu fui criada por 2 homens. Como Então, assim? eu perdi a minha mãe muito cedo, com 12 anos. Então, bem naquela fase que tu tá, né, se desenvolvendo, entendendo o que está acontecendo no mundo. Nossa, e você a minha falou que visão com 12 anos você feminina, começou a pesquisar. Sim, por isso que a música me salvou. Salvou, gata, com Exatamente, certeza. exatamente. Foi vidas que você foi consumindo para ter vida, para se Exatamente. alimentar. Que lindo isso também, sabe? Muito legal para você ter feito isso com a sua memória. Sim, com certeza me salvou. Mas eu me considero uma pessoa, sei lá, um pouco mais masculina, acho que por essa criação, né? Criada pelo meu pai e pelo meu irmão. Então, eu sempre me perguntava assim, como é que é trabalhar com música, sendo mulher? E às vezes eu não percebia, assim, porque eu já me impunha tanto desde sempre, Cara, que eu chegava aqui, rasgando, foda-se, sabe? Eu fiz economia. No mercado de economia, no mercado financeiro, é muito machista, horrível. E as mulheres têm que falar umas coisas pesadas mesmo pra, tipo, sabe? Eu sou macho. É quase isso, sabe? Exato. Então, pra ser respeitado, assim, sabe? Então, eu sempre fui essa pessoa que chegou... E aí, mano, qual é que é Chegou isso? dando a real, né? Aí depois eu comecei a perceber, não, mas esse cara aí, principalmente coisa de técnica. Vou fazer passagem de som, vou fazer visita técnica de um lugar, alguma coisa assim. E tem algum homem do meu lado, o técnico fica olhando pro cara e não pra mim. Nossa, isso assim, me deixa puta da cara. Mas será que porque não? Porque você tem... Porque eu tenho esse conhecimento que essa pessoa tem, às vezes eu tenho até mais, entendeu? Daí isso, sabe essa coisa simples do olhar, de você não olhar para a minha cara? São coisas simples que me deixam putaça da vida. Sim. Mas assim, eu sempre fui essa pessoa que me impus desde muito cedo. Então, né, claro, a gente sofre, é complicado, é dolorido, mas eu acho que a gente já tá muito mais avançada, assim, né? Eu acho que as mulheres estão menos machistas também, né? Ai, obrigada. Né? Eu também acho que a gente conseguiu. No sentido, olha só, onde estamos hoje, né? A gente está numa sala com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres. Tem um cara lá. Né? Tem um aí, tem que estar também, né? Tem que estar também. Que bom que ele está trabalhando com 7 mulheres, com 8 mulheres. Mas é muito mais difícil, né? Pra gente. Eu ainda. Com certeza, com certeza. E assim, só que a gente tá na hora, eu sinto, de a gente começar a virar também a chave desse assunto. Exatamente, igual no sentido com o negro, com a mulher negra. Assim, eu não quero mais ensinar o que é sobre isso. Gente, vai estudar, pô. Fala sobre, eu sou mãe, eu sou uma pessoa. Eu sou mulher ou não... X. Exato. Mas no sentido também, né? A gente tem mas o tratamento tá falando é muito dessa diferente. equidade, né? Tá falando de mulheres na música. Mas e a mulher que é mãe na música? Qual que é o espaço dela? Qual que é a política pública para isso? Qual que é a política entre nós que trabalhamos com música e de acolher uma mulher que já tem filho? Sim. Sabe? A gente ainda não tá falando sobre isso. Muito pouco. Que parece que a gente exige da pessoa... Que assim, bom, você teve filho porque você quis. Você tem que trabalhar que nem o homem que não tá cagando. Não, gente, não é assim. Então, sabe, eu acho que a gente precisa começar a avançar nessa pauta. Eu tô muito feliz de ter você aqui na nossa família. Também, muito bem. Você... Às vezes dá vontade de perguntar por quê, tá? Mas eu não vou perguntar. Passar o rodo ou passar pano? O rodo. Quicar no chão ou cair e levantar? Cair e levantar. Playlist ou álbum completo?
Ixi, daí, pra mim, essa pergunta Sem cuspe, gata. É bem difícil. Álbum completo. Álbum completo. Banana ou maçã? Banana. Atacar o DJ ou pagar de curadora? Atacar DJ e pagar de curadora. Aí, ó o cuspe, gente. É foda, né? Feed de Instagram ou tweet de Twitter? Feed de Instagram, infelizmente. Eu confesso Virar que eu ou não... virote, então? Agora eu entendi. Virar. Júlia, meu amor, passa seu recado aí pra galera. Fala aí com aqui, ou pra cá, ou pra nós, pra quem você quiser. Passa seu recado, fala que deixa seu axé, deixa seu serviço. Como é que a gente encontra você, como a gente se conecta. Estamos todos conectados nesse mundo. Estamos. Então, pra me achar é muito fácil, eu tô sempre nos shows por aí. Vamos lá, gente! Tô sempre aí vendo algum festival, algum show. Não é difícil me encontrar por essa São Paulo, pelo Brasil. Mas os meus arrobas são Julibaldi. Mas também sigam lá o Bananas Music Branding e o Mapa dos Festivais. E eu tô sempre aberta aí para trocar ideia, para quem quiser, né? Só trocar ideia mesmo sobre tudo. Sim. Adoro conversar com pessoas, adoro. Tô adorando estar aqui, porque eu amo conversar que também. bom. Então... Venha sempre que você tiver mais uma novidade, venha Massa, falar, vamos dividir. Vamos sim, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, galera. Para vocês acompanharem todo o material do BoraCast, é só se inscrever no link que tá aqui no vídeo, em algum lugar. É nóis, tamo junto.